Se você fosse falar assim, cara, vou resumir minha paternidade aqui, como é que você falaria dela? Olha, paternidade é um negócio muito complicado. Porque não é que nasce um filho, nasce um pai. Quando nasce uma criança, nasce um pai. Então você vai se construindo também. E por mais que você tenha tido pai, você não foi pai. Então essa construção, você não viveu todas as agruras que seu pai viveu. Então eu cometi erros terríveis na criação dos meus filhos tal. E vejo, vou te contar uma história rápida. Eu, na minha empresa de fretamento, que eu tinha uma empresa de fretamento que eu levava 1.000 trabalhadores de uma obra para outra, tal. E junto com essa, eu tinha nessa mesma empresa, eu fazia o transporte escolar. E essa história de que você tem que conter custos, né? Maximizar o faturamento e minimizar os custos, né? Eu um dia acordei cedo e virei para o meu motorista e falei assim, eu vou fazer a rota junto com você. Eu tinha acabado de chegar do Maranhão e lá eu tinha cortado 3 quilômetros de rota, porque eu fiz a rota 3 dias e nesses 3 quilômetros a gente pegava 2 passageiros. Nos 3 dias que eu fiz a rota com ele, eu falei, olha, corte isso aqui, nós vamos perder 2 passagens, nós vamos economizar o combustível de rodar 3 quilômetros. Bom, fui para outra cidade, que é Minaçu, e falei, bom, se eu fiz isso lá, eu dou conta de fazer isso aqui também, vamos cortar alguma rota aqui que não está dando, não sei o que e tal. E fui fazer a rota que pegava os estudantes. Acordei 4 horas da manhã, montei no ônibus junto com o motorista e fomos fazer a rota. E lá eu fui conversando com os alunos, que lá a gente pegava aluno de 7 anos de idade até 14 anos de idade, até mais. Até menino de 18 anos de idade que ainda estava no curso primário, que era na cidade do interior e tal. E eu... Primário? Não existe primário. É igual no ensino fundamental. Ensino fundamental. Que vai até o 9º ano, que até o 14 anos vai ter isso. E aí, nessa rota, eu conversando com os meninos, eu peguei menino que tinha acordado no mesmo horário que eu, 4 horas da manhã, tinha andado 1 hora, montava dentro do ônibus, ficava mais 1h30 andando dentro do ônibus para chegar na escola às 6h30, 7 horas para começar a aula e voltar para coisa no final do dia lá. E muitas vezes até eles levavam uma marmitinha lá assim, que tinha metade de açúcar e metade de farinha para comer, tal, porque saía de casa muito cedo, tal. E a merenda da escola só ia ser 10 horas da manhã e tal, né? E eu fui conversando com esses meninos, foi assim, difícil. Tanto que eu mudei o ônibus, rapaz, eu pus um ônibus melhorzinho, dobrei os bancos, porque muita gente acabava de dormir dentro da rota. E os nossos filhos é aquele que a gente pega, põe dentro do carro, leva na porta da escola, para o carro, pega na mão do menino, atravessa a rua para ele não atravessar sozinho e põe dentro da escola, só vai embora depois que passa o portão. Qual desses dois, esse que sai 4 horas da manhã, anda no meio do pasto um tempão para esperar o ônibus, para andar 1h30 de ônibus, para comer marmita, qual desses vai parar primeiro? Qual dificuldade vai parar? Eu cometi esse erro com meus filhos. A vida dos meus filhos foi muito mais fácil que a minha. Assim como a minha foi muito mais fácil que a do meu pai. Meu pai começou a trabalhar com 5 anos de idade colhendo café. Com 85 anos, ele era gerente do meu posto de gasolina. E não parou. Com 90 anos, meu pai trabalhava. Meu pai trabalhou 85 anos na vida dele. Uau. Eu comecei a trabalhar aos 14. Ou seja, eu comecei quase 10 anos depois do meu pai. O Adrianinho, o Luciano, começou no primeiro emprego dele a semana passada, com 19. Então a gente está começando a trabalhar cada vez mais tarde. E parando mais cedo. Porque eu não me vejo com 90 anos de idade trabalhando. Uau. Então a gente está começando mais tarde, parando mais cedo. E mais, trabalhando menos durante o dia. Porque papai trabalhava quando o sol nascia e parava quando o sol se punha. Pesado. Eram 12 horas por dia. Hoje, os acordos trabalhistas, você trabalhar mais de 8 horas é um problema, não sei o quê. Então, restante feriado, né? Restante feriado. Então, esse aspecto assim, a gente tem perdido. Então, na criação dos meus filhos, eu tive esses problemas.
Eu facilitei muito a vida deles. O máximo de dificuldade que eu pude enfrentar no lugar deles, eu enfrentei. E eu não sei até que ponto isso foi bom ou ruim. Eu não sei até que ponto que isso trouxe para eles segurança, no sentido de estar protegido, ou insegurança, no sentido de não sei o que fazer. Então, é muito difícil você dosar isso. Eu digo o seguinte, eu sou muito amoroso para ser justo. Eu amo demais para ser justo. Então, isso atrapalha na criação dos filhos. É claro que às vezes você vai adquirindo uma certa conhecimento, tal, não diria nem que sabedoria, conhecimento mesmo, informação, você vai começando a dificultar um pouco a vida dos meninos para eles também começar a tal. Meu pai saiu poucas vezes do Brasil e não teve tal. Eu já expandi muito geograficamente o meu conhecimento, né? Vivi muitas experiências interessantes fora, tal, e isso de alguma forma incentiva meus filhos também a querer isso. Legal. Então, esse é um aspecto positivo, né? Mas, por outro lado, você tem que mostrar para ele as possibilidades, mas também tem que mostrar para ele, para atingir essas possibilidades, ele tem que percorrer um caminho. Ser pai é um processo. Você não pode entregar pronto. Você tem que entregar para ele o processo também. Uhum. E a ansiedade de pai faz com que a gente entregue pronto. Então, muitas vezes, isso e vai nos detalhes. Esses dias o Luciano chegou lá, o pneu dele estava furado. Aí ele me chamou, falou, pai, eu não sei trocar pneu. Eu falei, vamos lá que eu vou te ensinar a trocar o pneu. Era muito mais fácil para mim trocar o pneu para ele, porque ele me deu muito mais trabalho de eu mandar ele fazer as coisas, ele fazendo errado, eu faço de novo, não sei o que e tal. Então, nem sempre você tem a paciência de ensinar. Você quer você cobra o resultado sem ensinar. Resultado rápido. Então, que eu dei liberdade para eles escolherem tal, na escola, eu cobrava muito. Eu sempre cobrei nota, eu sempre cobrei desempenho, mais do que desempenho, eu sempre cobrei empenho. Eu tenho... existe um processo para nós homens também que é muito complicado, que é resgatar os nossos filhos da nossa esposa. Explicar para elas, é o menininho da mamãe mais, aí. Agora tô treinando ele. Laís mesmo tem um episódio que é marcante para nós, porque a Laís escolhia a roupa que os meninos iam vestir no outro dia. Uhum. E eu, um dia, chamei ela e falei assim, você nunca mais escolhe roupa desses meninos. Você não vai viver para sempre, não vai ter sempre alguém para escolher as roupas dele. Isso eu estava falando que ele já tinha quase 10 anos de idade, além de escolher a roupa que ele ia vestir no dia. E tive de quase que amarrar a mão dela para ela não fazer. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Entre aqui no nosso canal e confira todos os episódios.